CBN Madrugada. Apresentação Alves de Melo. Muitos pacientes pagam um plano de saúde durante vários anos e no momento em que mais precisam, algum procedimento é negado pela operadora. Um estudo divulgado recentemente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo revela que o problema acontece com os procedimentos mais caros, principalmente os de tratamento de câncer, como quimioterapia e radioterapia. Sobre esse assunto eu converso agora com a advogada especialista em Direito à Saúde, Melissa Ariel Pires. Doutora Melissa, muito obrigado por atender ao convite da CBN e pela gentileza da entrevista. Imagina, eu que agradeço o convite. Boa noite. Bom, existem muitas dúvidas, das pessoas que vão contratar um plano de saúde, principalmente no contrato, que é repleto de termos técnicos e o público em geral não entende, né? Pois é. Então, é sempre bom que se consulte um especialista no assunto antes da contratação de planos de saúde. Existem diversos tipos de produtos e serviços que depende do que a pessoa realmente necessita. Então, é preciso consultar realmente um advogado ou um especialista no assunto para saber se aquele produto específico que você está contratando atende à sua expectativa de atendimento médico. O que diz a legislação em relação aos contratos e em relação também às coberturas de tratamentos como quimioterapia e radioterapia, doutora Melissa? Existe um rol de procedimentos da ANS, Agência Nacional de Saúde, que elenca os procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde contratados após 98, que foi quando veio a lei que regulamentou a saúde suplementar. Só que existem contratos antigos, celebrados antes da lei, que não tem essa cobertura do rol de procedimentos da ANS. E aí sim é onde moram os maiores problemas envolvendo planos de saúde. Sim. Em relação ao tratamento de pessoas com dengue, o que diz a legislação? Havia dúvidas, até algum tempo a esse respeito. Todo tratamento que implica em risco de vida é passível de ser questionado. Existem exclusões nos contratos de planos de saúde que podem ser questionadas na justiça. Então, a questão do tratamento de dengue é necessário ver o que está previsto no contrato para saber se não existe previsão contratual, é possível, dependendo do caso, se questionar na justiça. O que diz a legislação a respeito das chamadas doenças pré-existentes? As operadoras de saúde estão amparadas pela legislação para cobrir uma carência de 24 meses, de 2 anos para doenças pré-existentes. Então, quando a pessoa vai contratar um plano de saúde, ela preenche uma declaração de saúde e tem que afirmar, sob as penas da lei, se tem conhecimento que é portadora de alguma doença. Se ela se declarar portadora de alguma doença, a operadora de saúde pode exigir uma carência de 24 meses. Em relação às variações de preço de acordo com as faixas etárias, o que diz a legislação, doutora? Olha, os planos de saúde hoje são livres no mercado para cobrar os preços que bem entenderem. O que existe uma norma é com relação aos reajustes, tá? Os reajustes são estabelecidos pela ANS até os 59 anos. Após os 60 anos, não pode mais haver reajuste por faixa etária. Pode haver o reajuste anual, que é um reajuste fixado pela ANS para recuperar a inflação, enfim. Mas após os 60 anos, por faixa etária, não é mais possível haver reajuste. Em relação à migração de planos de saúde, como é que funciona, hein? Olha, você pode migrar de um plano básico para um plano especial, migrar para ter mais coberturas. Agora, é preciso ver que se você mudar para um plano que exige vai te favorecer uma maior cobertura, é possível que seja exigido uma carência. Então, é preciso que a pessoa seja informada se a migração vai exigir dela um cumprimento de carência. Como a senhora disse há pouco, muitos casos acabam indo parar na justiça. E qual o índice de decisões favoráveis aos usuários dos planos, de um modo geral, hein? Olha, as decisões são, na maioria das vezes, a favor do consumidor, tá? Porque a relação entre os planos de saúde, ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. E o CDC é uma legislação que protege o consumidor. Então, quem trabalha com planos de saúde sabe que realmente os consumidores são acolhidos pelo Poder Judiciário quando envolve risco de vida, principalmente quando envolve risco de vida.
Mas, de qualquer maneira, as decisões têm que ser tomadas, né, devido às próprias circunstâncias, de uma maneira bem rápida. Ah, sim. Normalmente, quando envolve risco de vida, a gente pede o que a gente chama de liminar, né, para antecipar a decisão final para o início do processo, de forma a evitar danos maiores ao cidadão. Eu estou conversando aqui na CBN com a doutora Melissa Areal Pires, advogada especialista em direito à saúde. Como disse há pouco, doutora Melissa, existem nos contratos muitos termos técnicos. Como é que está o debate para tornar isso mais acessível ao consumidor, hein? Olha, falta muita informação realmente na parte de direito à saúde, na parte envolvendo planos de saúde. As pessoas realmente não sabem onde questionar. É possível ser feito indagações à Agência Nacional de Saúde, tá, que presta um serviço de informações ao consumidor. Os órgãos de defesa do consumidor também estão aí para poder orientar, e existem também os advogados especialistas no assunto que podem prestar esse tipo de informação. A gente tem a relação entre o consumidor e o plano de saúde é uma relação contratual. Então, é realmente necessário que hajam termos técnicos para preservação dos direitos de todas as partes, tanto do consumidor como dos planos de saúde. Então, realmente, às vezes, é necessária a consulta de um especialista no assunto. Naquele contrato deveria constar pelo menos um glossário, assim, né? Para a pessoa ter uma noção geral, né? Porque é muito complicado. Mas assim, quando você contrata um plano de saúde, o plano de saúde, ele é obrigado a te dar todas as informações. Se você tem alguma dúvida, você tem que questionar, você tem que perguntar, e ele tem que te dar essa informação. Se tiver algum problema de informação, a operadora de saúde, depois ela pode ser responsabilizada na justiça pela falta da informação. Agora, também se questiona, a senhora disse há pouco aí da variação, né, das faixas etárias e também dos reajustes. Agora, os índices estão, em muitos casos, acima da inflação, né? Existem muitas questões, assim, o reajuste hoje, como é até os 59 anos, existem casos que as operadoras aplicam aos 59 anos um reajuste abusivo, por exemplo, de 60%, 70%, 80%, já vi casos de até 100%. Então, esse reajuste abusivo também tem sido muito questionado na justiça. O que a pessoa deve proceder para recorrer à justiça, por exemplo, num fim de semana? Surge lá uma situação imprevista e essa cobertura é questionada pelo plano de saúde. Como é que a pessoa faz, hein? Como é que ela pode recorrer, por exemplo, num fim de semana? No fim de semana existem plantões judiciários, tá? Cada final de semana é realizado num local específico, que é divulgado pelo Tribunal de Justiça, e a pessoa tem acesso à justiça através desse plantão judiciário. Qual foi o caso assim mais emblemático que a senhora já encontrou em relação a divergências entre pacientes e planos de saúde? Olha, as questões mais emblemáticas são as que envolvem emergências e urgências. A carência para casos de urgência e emergência são 24 horas. Então, existem muitos questionamentos a respeito de coberturas de tratamentos médicos que são emergenciais, que são urgentes, sob pena de risco de vida, que os planos de saúde não cobrem, por causa de alguma carência ou por alguma questão outra contratual. Então, as questões de urgência, às vezes, são realmente emblemáticas. Assim, um caso, a pessoa chega com risco de vida ao hospital, o plano de saúde nega a internação, ou caso de não ter leitos num determinado hospital, a pessoa precisar transferência de um hospital para o outro, o plano de saúde negar, porque o contrato não dá direito à transferência. Existem várias ações assim que envolvem a urgência e a emergência. As principais diferenças entre os planos de saúde chamados antigos e os, entre aspas, novos, estão essencialmente ligadas às coberturas de doenças, é isso? Sim, exatamente, porque esse rol de procedimentos da ANS só vale para contratos novos, não vale para os contratos antigos. E os contratos antigos têm muitas exclusões de cobertura. E, doutora Melissa, muito obrigado, então, pela participação aqui na CBN e pelos seus importantes esclarecimentos aos nossos ouvintes. Eu que agradeço o convite e à disposição. Melissa Areal Pires, advogada especialista em direito à saúde, conversou comigo aqui na CBN. CBN